Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Quando falamos em Minas Gerais, falamos de uma terra marcada pela história e pela resistência. Mas você sabia que bem perto daqui de nós existem territórios que lutam por décadas para serem reconhecidos e respeitados como territórios com uma tradição quilombola? O que faz um lugar ser chamado de quilombo? E como que a cultura torna a maior arma dessa população na defesa pelo seu território? Para conversarmos sobre a luta de resistências do quilombo Ilha Funda, recebemos hoje no ED Pesquisa a pedagoga e mestre em gestão integrada do território, Maria do Carmo Silva, querida física. Ela traz uma pesquisa emocionante sobre como a comunidade da Ilha Funda usa a sua cultura para resistir e também para garantir o seu lugar no mundo. Física, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada, professora Edmárcio, e é um prazer muito grande estar aqui participando deste espaço. Física, o prazer é todo nosso te receber, viu? E aí, para a gente começar, né, como as pessoas falam, vamos começar pelo começo, né? Que você explicasse para quem está nos assistindo o que é um quilombo hoje, quando a gente fala, né, eu moro no quilombo. O que significa isso? O quilombo é um termo dado, né, originário, assim, para identificar as pessoas que lutavam por a sobrevivência. É um espaço retirado do meio, né, para garantir a sobrevivência mesmo. É uma forma, eu costumo dizer que quilombo é um termo para designar resistência. É um modo de vida. E é um povo preto também, porque exatamente o povo preto é que, na sua maioria, escravizado, né, e uma forma de sobreviver, retirar e se organizar para fazer os enfrentamentos e a busca de vida, com todas as suas formas de existência. Isso é importante, né, Física? Porque, assim, quando a gente fala, então, de quilombo, a gente não está falando só de um lugar físico, tem também uma dimensão de pertencimento, não é isso? Com certeza. É uma vivência, né? É um modo de vida diferente e que precisa ser respeitado e que muitas vezes não são vistos como pessoas comuns e, no entanto, são, né? E trazem toda a cultura diferenciada, um modo de vida que é aprendido das suas ancestralidades. Quando a gente fala assim, né, que é um modo de vida aprendido pela ancestralidade, né? O que a gente quer dizer com isso? É porque em quilombo é uma forma de resistência, é uma comunidade tradicional, onde os saberes são passados de geração para geração, né? Isso para a gente entender, assim, né, nos nossos termos, o que é ser quilombo, né? É o povo escravizado, né? Mas, assim, tem os seus modos que a população pode conviver com, mas, infelizmente, por causa da cor, por causa do jeito diferenciado de ser, às vezes não considerado na sociedade. Mas o quilombo resiste e existe. E aqui bem pertinho de nós, né, de todos aqui na região do Rio Doce, eu tenho a graça de pertencer ao quilombo Ilha Funda, que fica aqui em Periquito, Minas Gerais. Aí eu queria que você falasse um pouco, né, dessa comunidade, né, comunidade quilombola, né, de Ilha Funda. Como que essa comunidade ela consegue, né, existir e resistir, né, um termo que você tem usado muito, falado muito, né, de resistir ao mesmo tempo em que essa comunidade também sofre pressões externas. Queria que você contextualizasse para quem não entende dessa vivência, como que é isso? Como que acontecem essas pressões? Muito importante essa questão, porque a nossa vivência, as nossas expressões culturais é a nossa forma de resistir, né? E de existir também, por isso eu trago esse termo na minha pesquisa, reexistir para existir. As expressões culturais, ou como eu falo, as expressões culturais, eu estou dizendo de toda a sutileza que tem de vivência desse grupo. Lá no seu canto, eles produzem, né? Nós produzimos a nossa alimentação de forma saudável, isso é uma forma de resistir, embora o meio social, né, as empresas, as evoluções vão tentando silenciar o nosso modo de vida, nós precisamos garantir a nossa existência através da nossa cultura, que é produzir o nosso próprio alimento de forma agroecológica, sem utilização de veneno, o nosso alimento, os nossos fazeres,
nós produzirmos a nossa rapadura, o nosso café de melado. Quem vai a uma roça, né? Se chegar lá, tiver um cafezinho de melado, já pode prestar atenção que pode ser um quilombo. Pode ser um quilombo. Talvez não um quilombo já se auto-identificado, por causa exatamente do devido silenciamento, né? A tentativa de silenciar a nossa história, que isso é algo, infelizmente, ainda é atual, mas a gente resiste desta forma, produzindo nossos balaios, peneiras, comercializando os produtos que nós produzimos lá no nosso canto. Isso é uma forma de resistir. Mas também nós resistimos fazendo atividades em consonância com outros grupos da nossa cultura. Então, a gente se interage também. É uma das nossas formas de resistir. Isso é muito legal, né? Na sua pesquisa, né, você fala da comunidade, né, de Ilha Funda, e você faz uma análise aí de 40 anos, da década de 1980 até 2020. Queria que você falasse um pouco, né, da comunidade de Ilha Funda e quais foram as mudanças nesse período que você consegue perceber e que você trouxe na sua pesquisa. Sim. Eu quis fazer um recorte, né, na minha pesquisa para trazer um pouco a luta pela demarcação do território. O Quilombo Ilha Funda, existe na região desde 1930, né? E que registra os nossos primeiros habitantes. E a partir daí, isso é uma descoberta antes de eu começar a fazer o mestrado, que a gente já vinha trazendo essa curiosidade, mas o mestrado me antenou para fazer essa pesquisa, né, com a ajuda dos nossos orientadores, aprofundar um pouco, porque havia uma curiosidade da comunidade de conhecer melhor a sua história. E daí a gente já tinha meio que pensado de onde nós viemos, qual é a nossa forma que nos traz estar aqui até hoje, né? Aí isso foi muito importante para a comunidade, porque a minha pesquisa, ela envolveu a comunidade como um todo para aprofundar um pouco mais esse estudo, né? Embora a gente já tinha meio rascunhado um pouco da nossa história, porque a comunidade teve a iniciativa de entrevistar os seus mais antigos, né? Que até hoje nem estão presentes mais, mas a história continua. A nossa história é a nossa raiz, né? E que a gente vai ensinando para os vindouros também. E quando pergunta sobre a importância disso para a comunidade, foi um momento assim, esse estudo, essa pesquisa, foi um tempo de envolvimento. E nós tivemos umas atividades muito importantes durante esse período da pesquisa, que foi também uma análise, né, genealógica envolvendo a comunidade, né? E assim, indo além de quem estava ali naquele espaço de vivência diária, né? Mas contagiando e envolvendo as pessoas que também são quilombolas, pertencem àqueles núcleos familiares que estão fora, né, daquele espaço territorial ali. Então, isso é de grande importância. E é muito interessante porque, né, pela tradição, as histórias, elas normalmente são narradas oralmente, né? A sua pesquisa, de certa forma, é um registro, né, dessa história de forma escrita, não é isso? Sim, e assim, muito importante isso, porque a gente continuou seguindo aquilo que nós aprendemos. Nós somos quem somos hoje, no Quilombo, a partir da nossa ancestralidade. É a nossa avó que contava a história. Eu trago isso assim, muito nítido na nossa dissertação. Eu costumo dizer nossa, porque no Quilombo nós temos um princípio assim, que eu valorizo muito, de ninguém dizer que é sua alguma coisa. Eu vejo que ter conquistado o mestrado é exatamente um grande prêmio para toda a comunidade quilombola, e eu digo mais, é ainda envolvendo as comunidades quilombolas da Bacia do Rio Doce, que a gente se integra também. Mas dizendo um pouco mais da pesquisa, eu trago como muito importante a contação de história continua, e foi muito importante porque hoje todos os que participaram do processo, das entrevistas para que pudesse resultar na dissertação, eles têm o prazer de hoje ler, né? E assim, a gente fica feliz porque reaprende, né? A gente compartilha na dissertação o aprendizado que
tivemos na Univale, né, como um todo, né, no Gestão Integrada do Território, nesse espaço acadêmico, mas também faz essa articulação com os nossos saberes. E assim, para o nosso quilombo, para os quilombos, isso é muito importante, sabe? E é interessante, né, porque na sua pesquisa você usa muito a expressão, o termo expressões culturais. Eu queria te ouvir, né, você até já falou um pouco, mas como, por exemplo, a culinária, as festas, a religiosidade vão ajudar aí a provar, né, que esse território, né, ele pertence de fato a essa comunidade como um direito histórico. Sim, nossa, bem interessante isso, né? Uma das expressões, eu cito lá na dissertação, e aí eu chamo a atenção para a leitura dessa dissertação, porque aqui é muito curto falar tanto, né? Mas a minha pesquisa, a gente traz, ao ouvir nas entrevistas, os nossos modos de cuidar das plantas, cuidar da nossa saúde através das plantas, através do saber que os nossos avós passaram, nosso modo de cuidar através da curiosidade que a gente foi desenvolvendo a partir do ensinamento lá dos nossos avós. Isso nas plantas medicinais, mas também a gente perpetua, né, com a culinária, que é aquele delicioso frango com quiabo que a gente faz, né, aquele delicioso grelo de imbaúba, que muita gente não conhece, no meio do frango. E assim, é uma comida deliciosa e é própria do nosso quilombo, né? Dos quilombos, de modo geral. A feijoada, né, que não pode faltar. Na culinária a gente traz isso, mas trazemos também os saberes como a feitura da rapadura, a apanhagem do café, né? A colheita do arroz, que não é tão comum. Então, para nós, isso é muito importante, porque aí a gente assegura a vida de forma natural. Aquela sustentabilidade, né? O termo sustentabilidade não é nosso, a gente acaba apropriando, mas para tentar explicar essa continuidade da nossa origem. A gente assegura muito isso. Aí nós temos também confecção, né, de peneiras, balaios, essas coisas são nossos modos. A comida na panelinha de ferro, o fogão a lenha, né, que não pode faltar num quilombo. E aí eu aproveito para dizer que a minha dissertação, eu trago a metáfora do fogão a lenha, que permeia toda a minha dissertação, para mostrar que tem um preparo, na minha dissertação, bem interessante, tem um preparo, como a gente prepara para construir um fogão, depois tem a escolha, né, onde vai ser o fogão, e assim também é toda a vivência da nossa comunidade, e perpassou toda essa escrita da dissertação. Para quem vive, né, distante, né, ou não tem essa experiência, esse contato, o que a pessoa ganha, né, tendo esse contato, esse tipo de vivência? Né? Você fala aí, né, da importância de um contato mais direto com a natureza, né, seja pela questão, né, das plantas medicinais, esse outro modo de vida, né, uma vida que se conecta mais direto com os aspectos mesmo humanos, sociais, etc. Como que compreender a vivência do quilombo pode ajudar a pensar a sociedade hoje, às vezes, né, que passa por outras situações e que talvez as respostas estejam nesse modo de vida? Sim. Eu costumo dizer que estar no meio, no espaço físico, tem pessoas que chamam isso de território, né? Mas eu estou tratando exclusivamente assim, do espaço físico, a terra, aquele meio ali de vivência do quilombo. Estar lá já é uma grande graça. É muito diferente do que estar em outros espaços, né? Por exemplo, quem mora numa cidade ou no meio rural, mesmo que seja no meio urbano, mesmo que seja simples, não tem a mesma tranquilidade do que viver num quilombo, no sentido daquela energia entre as árvores, entre toda a natureza, né? E aí vou te trazer um exemplo muito drástico assim que eu costumo trazer, é a convivência que nós lá no quilombo temos com o que as pessoas chamam de praga, que é a formiga. A formiga, para muitas pessoas, é uma praga. E nós sabemos, nós adquirimos a consciência de que a formiga só está
em alta quantidade, e às vezes prejudicando e cortando algumas coisas que nós não gostamos que corta, é porque nós desequilibramos a natureza. Então, tomar consciência disso é muito importante. Eu trago isso também na minha dissertação, e eu fico querendo que as pessoas que não têm essa oportunidade dessa vivência compreendam e valorizem quem está nesses espaços. E sintam convidados também a visitar, estar junto, ajudar a construir junto, ou seja, ajudar, inclusive, a reconstruir junto, porque ser quilombola é uma tentativa de existência todos os dias. Porque, conforme a gente estava falando aí, a gente é atropelado todos os dias, né? Com outros conceitos, querendo silenciar esse modo de vida nosso. A tentativa de mudança do nosso jeito de ser, ela é todos os dias. Mas nós resistimos, buscando fazer aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, né, como eu falo da saúde, eu não sou contra, nós não, do Quilombo não somos contra a saúde convencional, mas nós temos nosso modo de cuidar. Por exemplo, né, no Quilombo, dificilmente você vai tomar medicação para pressão. Nós não temos problema de desequilíbrio de pressão. A gente se cuida com a natureza, isso é muito importante, né? E eu acredito que as pessoas, ao lerem essa dissertação, vai ajudar a compreender isso também. E isso é muito importante, né? Como que o olhar, né, da gestão integrada do território, né, que é o mestrado, né, que você fez, ajudou você a conectar aí tanto, né, a história dos quilombos, a sua formação enquanto pedagoga, né, no campo da educação, e essa discussão sobre a garantia de direitos, né, dessa comunidade nesse processo de resistência. Muito importante isso, né? E aí eu quero trazer assim algumas entidades que contribuíram muito, né, nesse processo. Primeiro, a gente teve essa sintonia com outros espaços populares, que são os conselhos municipais, né, da cidade da gente, um dos primeiros espaços, os sindicatos, a Comissão Pastoral da Terra, né, que é a CPT, que foi nos preparando para até a gente chegar ao ponto de ser uma comunidade reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, que de uma forma recente, 2019. 2019, né, que a nossa comunidade foi reconhecida, depois de vários processos, né? Nós já sabíamos que éramos pretos, quilombolas, né, de raça, né? Nossos familiares vieram de Guanhães, assim, por último de Guanhães, né? Fugidos aí, né, por causa da pressão, terras e tal. Mas, estando nesses espaços já reconhecida, é aí que surgiu essa oportunidade de eu fazer o mestrado e essa conexão acadêmica com o meio popular, que é o meu espaço de vivência. Isso foi um casamento perfeito. E assim, o quanto nós aprendemos e o quanto eu entendi ter sido importante também para o meio acadêmico, sabe? Inclusive, eu consegui, né, incentivar outras pessoas também a fazer o mestrado. Inclusive, tem colegas fazendo mestrado aqui na Univale, né, na sequência. Eu fiquei muito feliz. Falo assim, colegas também de Quilombo, né, recente. Nós temos a quilombola aqui de Águas Claras. Nós somos vizinhos de Quilombo, porque eu consegui trabalhar essa questão também da documentação, né, da comunidade de Águas Claras, né, no seu processo de autorreconhecimento. Mas a gente tem uma demanda muito grande, que é a luta e a defesa do território, porque a gente só consegue avançar quando a gente tem o território garantido. Nós ainda continuamos na luta, que é uma demanda gritante, porque isso depende muito de vontade política. E aí já foge da gente. Mas não vamos desistir na nossa luta. E a gente conta também com todos esses atores, né? Como eu estava dizendo, as entidades e a própria Univale deu muita visibilidade, assim, ao estar no mestrado, né? As visitas, quantas aulas foram dadas lá e assim, está aberta para alguns momentos de interação e pesquisa, né? Abriu também para outras universidades estarem
junto e às vezes pesquisando também e conhecendo a nossa realidade. Isso foi muito importante. Muito bom. Quem quiser conhecer a comunidade Ilha Funda, onde fica? Como faz? Fica a comunidade Ilha Funda fica no território em Periquito, Minas Gerais, a 7 quilômetros da sede, muito pertinho daqui de Valadares, pertinho da Univale. Muito bom. Fisico, muito obrigado pela sua presença aqui no ED Pesquisa. Foi um prazer, né, conversar e conhecer um pouco, né, da cultura e da realidade, né, da comunidade Ilha Funda e dos povos, né, quilombolas. Muito obrigado. Imagina. Viu? Eu que agradeço muito isso. Para mim é um momento assim, muito importante e eu espero ter contribuído para que as comunidades, as outras pessoas tenham conhecimento um pouco da realidade a que vivem os quilombos. Tem muita alegria, tem muita festa, mas tem os entraves também que juntos a gente pode vencer. E resistir, né? E resistir. Isso. Muito obrigado. Viu? Obrigada, Edmar. Foi um prazer e agradeço você que nos acompanhou até aqui. Convido a assistir as outras edições da ED Pesquisa no canal da Univale TV no YouTube. Você também pode assistir durante a programação da Univale TV na sua própria televisão, no canal 3.2. Basta conectar no 3.2 e acompanhar a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.